Evangelho, segunda-feira da 28ª semana do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer: Esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. No dia do juízo, a rainha do sul se levantará juntamente com os homens dessa geração e os condenará, porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com essa geração e a condenarão, porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Segunda-feira da 28ª semana do Tempo Comum. Hoje, memória facultativa de Santa Edviges e de Santa Margarida Maria Alacoque. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia hoje nos entrega o 11º capítulo do Evangelho de São Lucas, juntamente com a possibilidade de celebrarmos estas duas memórias, Santa Edviges, religiosa, e Santa Margarida Maria Alacoque, virgem religiosa. Bom, antes de falarmos do Santo Evangelho, eu queria apenas fazer uma referência à figura dessas duas grandes santas que a liturgia de hoje nos apresenta, pois elas são dois grandes sinais de Deus para nós. Hoje no Evangelho, ouvíamos o Senhor falar a respeito da geração que pede a Ele um sinal. E o Senhor se refere a essa geração dizendo geração malvada, uma geração má. Porque o seu coração não se orienta para Deus. Pede sinais, mas não deseja Deus. Olha que coisa forte o que Jesus está nos dizendo. Pedem sinais, mas não desejam a Ele. Querem ver os sinais que confirmem o que eles esperam de Deus, mas não amam de fato ao bom Deus. Conhecem sobre esse Deus, pois pedem sinais relativos a Ele, mas a Ele mesmo não o querem ouvir e seguir. As duas santas de hoje nos trazem testemunhos fulgurantes sobre o seguimento de Jesus, sobre o acolhimento de Deus e sobre o amor a Ele. Santa Edviges se casou muito jovem. Ainda com 12 anos foi entregue em casamento a um nobre. Deixa o padre pegar aqui rapidinho para não me confundir se trata de um rei ou de um duque. Vamos ver aqui na biografia, só um instante. O duque da Polônia e Silésia, chamado Henrique. Então, aos 12 anos de idade, ela foi entregue em casamento com esse homem, com esse rei, cujo irmão era um clérigo. Porém, ela, que havia recebido uma formação religiosa muito consistente e vigorosa da sua família, era uma católica de fato. Já desde pequenininha foi educada a um amor enorme à Virgem Maria e a Nosso Senhor, se deu conta que o seu marido não era um homem de fé. Conhecia, porque afinal, como acabei de dizer, tinha um irmão que era clérigo, ou seja, a família tinha formação religiosa, mas ele não era um homem, vamos colocar nos nossos termos, né? Um homem praticante, um homem que conhecia a fé, mas que não procurava vivê-la e não sabia como fazer isso. Essa jovem decide ajudar o seu marido a chegar no céu. E ela empenha a sua vida em ensiná-lo a rezar.
e com a docilidade que lhe era própria e uma amabilidade única no coração, ela se lança a uma causa impossível, é empenhar-se em levar o seu marido para o céu. Quantos devotos de Santa Edviges nós temos no nosso Brasil? E quantos devotos de Santa Edviges sabem desse propósito que ela fez no coração ao início do seu matrimônio? Educar o seu esposo, que conhecia as coisas da igreja, as coisas de Deus, tinha alguma noção da fé, mas ajudá-lo a tornar-se um homem de fé, um homem de oração, um homem que não apenas tem temor a Deus, mas vive à luz da experiência do amor com esse Deus, a quem teme como o Senhor e a Ele devota respeito e obediência. Obviamente, sendo ele um duque, muitas vezes estava empenhado em batalhas militares e terminou sua vida em uma dessas. Santa Edviges com ele teve vários filhos e também, infelizmente, sofreu a perda precoce de 2 de seus filhos durante uma das empresas militares. Então, temos aqui uma situação muito dolorosa, né? Ela, deixa eu ver aqui, foram 6 filhos que ela teve. E teve que sepultar 2. Toda a sua família, ela ensinou a amar a Deus e a rezar. E nenhum deles cresceu sem conhecer a fé e sem serem homens de oração. O que Santa Edviges fazia no tempo em que o seu marido e seus filhos eram empenhados em batalhas militares, que às vezes uma campanha militar poderia levar meses de combate, né? Ela se dedicava a andar pelo reino, a visitar as famílias mais pobres, os camponeses que passavam por dificuldades. E tinha uma particular atenção por 2 realidades. A primeira, a dos cárceres. Aqueles que estavam presos por alguma razão, qual era a razão que os levava àquela detenção? Daí entra a intercessão pelos endividados. Ela ou tirava dos seus próprios recursos, como esposa do duque, e pagava a dívida desses homens para que eles pudessem voltar ao seio de suas famílias e, com as suas famílias, seguir uma vida com dignidade. E dessa forma ela evangelizava, ela anunciava e testemunhava o Evangelho com obras de caridade nas prisões. Não era apenas simplesmente pagar a dívida e depois vai de novo meter o pé pelas mãos e arrebentar com toda a sua vida. Ela acompanhava, de maneira que, diante da misericórdia e da bondade da duquesa, aqueles que deixavam os presídios voltavam para suas casas e procuravam com a sua família viver em paz e com dignidade. Como nós estamos vendo, eram frequentes as guerras naquela época, era frequente também o quê? A mortalidade masculina. O que significa dizer que no reino aumentava o número de viúvas e também órfãos. E Santa Edviges se dedicava por eles. Uma das maiores dificuldades de uma família que tinha perdido o marido, né, era a possibilidade, sobretudo no período de inverno, de não ter recursos para manter a força de trabalho. Sobretudo se os filhos, ou alguns dos filhos, os mais velhos, adoecessem. Então, infelizmente, se tornava comum a prática da prostituição como uma forma de sobrevivência, que levava muitas mulheres a uma condição de humilhação e também de adoecimento muito grave. Santa Edviges teve olhos para isso. E uma das primeiras coisas que procurou fazer foi a construção de casas religiosas, ou seja, de conventos, que pudessem receber essas mães que tinham perdido seus maridos e os filhos que ficaram na orfandade, para que não terminassem
sendo empurradas pelas tragédias da vida a uma tal situação, de maneira que as meninas não terminassem na prostituição ou suas mães. E os rapazes, para evitar a miséria absoluta, não caíssem na delinquência. E dessa forma, abrindo várias casas religiosas dentro de todo o ducado, conseguiu resgatar centenas, por que não dizer milhares, de pessoas da condição deplorável, da humilhação e da pobreza extrema. E dessa forma, também muitas vocações foram apresentadas à vida consagrada. Veja, meus irmãos, o coração daquela que se lançou pelo bem do próximo. Teve a dor de ver o seu marido ser morto e perder 2 de seus filhos, e naquele momento, com os outros filhos já grandes, ela faz a opção de ir viver em penitência e humildade em um dos mosteiros que havia construído. E termina seus dias ali, não termina os seus dias como a nobre senhora. Ela escolhe seguir a vida consagrada depois que se torna viúva e deixa tudo aquilo que era seu aos cuidados, se não me engano, de um de seus sucessores, que vão depois administrar pelo bem das obras de caridade que ela iniciou, vai administrar os seus tesouros, o seu patrimônio, como duquesa. Mas ela mesma, com pobreza, com a roupa do corpo e com aquilo que era disposto em favor das irmãs, decide viver uma vida de recolhimento e de penitência. É claro que centenas de pessoas continuavam batendo à sua porta para lhe agradecer por tudo que tinha feito e, sobretudo, para se recomendar as suas orações. E não é mesmo, meu querido irmão e irmã devoto de Santa Edviges? Até hoje nós batemos a porta, agora não mais do convento na Polônia, mas a porta dos céus, para pedir a essa nossa irmã que interceda por nós, que olhe por nossas necessidades. Dizemos que vamos até ela, sobretudo os endividados. E tem quem diga, os endividados nesse tempo, os endividados para o tempo futuro, aqueles que trazem os pecados, que aumentam as dívidas da alma, se apresentam e pedem a ela intercessão. Mas, olhando o seu testemunho de vida, muito mais realidades podem ser inspiradas em nós. Não apenas a súplica pelo socorro de que tanto precisamos com suas orações, mas também o seu exemplo de vida. É um testemunho forte. Aquela geração malvada terá somente o testemunho de Jonas, mas nós temos o testemunho de Santa Edviges, temos a amizade de Santa Edviges. Para quê? Para poder seguirmos esse Senhor no caminho da cruz. Para vivermos como autênticos cristãos no mundo, com uma entrega de vida pela caridade. Olhem o testemunho daquela que não se deixou intimidar nem pelas mais duras penas e sofrimentos durante a sua vida, mas pelo contrário, em tudo e por tudo se entregou ao Senhor. E o que estava a seu alcance, ela empenhou. Mas a decisão que ainda tomou, ainda jovenzinha, levar meu marido e minha família para o céu, essa foi a decisão que marcou. Marcou de maneira definitiva a sua vida, pois tudo o que fez foi o desdobramento disso. Toda a caridade, todo o bem que ela praticou e pôde praticar foi para levar não apenas seu marido e seus filhos, mas quantas almas o Senhor lhe confiasse para o céu. Que nós possamos, com o exemplo de Santa Edviges, tomarmos a mesma decisão e sermos assim, agirmos desse modo. A outra santa no dia de hoje, que é um exemplo, um testemunho para nós, aquela geração malvada teve o testemunho de Jonas, mas que nós possamos ser como a rainha do sul, possamos ser como a geração dos ninivitas, que ouvindo e vendo o testemunho do profeta Jonas se converteram, que ouvindo e vendo o testemunho das obras de intercessão
ouvindo a história de Santa Edvige, Santa Margarida Maria Alacoque, de todos os santos que nós ouvimos, e vendo a obra de intercessão deles, e vendo a presença de Cristo na Eucaristia, e estando no seio da Igreja, como os ninivitas possamos nos converter. E como a Rainha do Sul possamos, depois de um itinerário de vida, sentarmos para não apenas apreciar a sabedoria de Salomão, mas acolhê-la, e agora não mais a sabedoria de Salomão, mas a sabedoria do Santo Evangelho. Que nós possamos a cada 20 minutos, 30 minutos do nosso dia em que nos recolhemos diante da Palavra de Deus em meditação, possamos recolher essa sabedoria do Evangelho e praticá-la, como praticou Santa Margarida Maria Alacoque, que desde muito novinha, e aqui eu aproveito para fazer esse parêntese, conhecendo um pouco mais a vida de Melânia, que é vidente de Nossa Senhora de La Salette, descubro o quanto desde pequena a Virgem Maria também aparecia e acompanhava Melânia e Nosso Senhor. Uma alma que de fato foi preparada desde cedo para receber uma grande mensagem em favor de todo o povo cristão, assim como Santa Margarida Maria, que desde os 4 anos de idade recebia a visita de Nossa Senhora, o que para ela era uma normalidade. Uma pequenininha não imaginava, né? Como Padre Pio. Também a visita dos anjos de Nossa Senhora e de Jesus a Padre Pio era uma normalidade que parecia ser comum a todas as pessoas. Mas na verdade era um dom especial que o Senhor lhe concedia, preparando para o grande testemunho que nos deixou. Da mesma forma, Santa Margarida Maria foi preparada. O seu nome era Margarida. O Maria entra depois da sua profissão na Ordem da Visitação, fundada por Santa Joana Marilac e São Francisco de Sales. Ela conseguiu entrar só aos 24 anos, porque os seus pais eram obstinados a não permitir que ela entrasse para a vida religiosa. Mas a persistência daquela alma e a grande paciência em não levantar-se contra os pais fez com que aos 24 anos ela pudesse conseguir entrar na Ordem da Visitação. E fez os seus primeiros votos. E ali ela recebe o nome de Maria, que é agregada a Margarida, e se torna Margarida Maria Alacoque, como conhecemos hoje. Bom, entre as irmãs, é claro, a vida não era fácil, mas falar a respeito daquilo que lhe acontecia desde jovem era algo muito delicado. Mas Nossa Senhora não deixou de apresentar-se para ela e de prepará-la para o encontro com seu filho. E a chamava sempre numa mesma estrada, penitência e mortificação em favor das dores do coração de meu filho e pela salvação das almas, para que não se percam por conta dos próprios pecados, ou seja, uma súplica de misericórdia. O sacerdote jesuíta, Cláudio de Colombier, que tantas vezes nós vamos ouvir os seus textos, de vez em quando o padre vai citar bastante os textos desse jesuíta, Cláudio de Colombier, começa a acompanhar Santa Margarida Maria e se dá conta de tudo que o Senhor lhe concedia e do quanto o Senhor a preparava para aquilo que seria a revelação que ele estava por fazer a todo mundo a respeito do seu sagrado coração, e pede que Santa Margarida comece a escrever as visões e as experiências que o Senhor lhe dava. É claro que inicialmente ela tem uma certa resistência porque lhe custava muitíssimo fazer esse trabalho, mas em obediência ela começa a escrever a respeito das experiências místicas e a respeito das visões que o Senhor lhe dava. E dessa forma se compõe a sua biografia que hoje nós conhecemos, a partir da qual a Igreja posteriormente instituiu a festa do Sagrado Coração de Jesus, celebrada no 8º dia
depois da comemoração de Pentecostes. A partir de 1673, para sermos mais exatos, foi quando Santa Margarida Maria, depois de uma longa preparação feita pela Virgem Maria, começa a receber as visitas de Nosso Senhor, que lhe pediu o que nós conhecemos hoje, uma devoção particular ao seu Sagrado Coração, que lhe aparecia sempre, como ela mesma descreve, radiante como o sol, com a sua chaga adorável, com a sua chaga adorável. O coração aparecia coroado de espinhos, sobre a qual despontava e sobre ele tinha uma cruz. Dessa imagem nasceu a iconografia do Sagrado Coração, como nós a conhecemos hoje, o coração chagado, com a coroa de espinhos e uma cruz ao alto. Foram 17 anos que Jesus apareceu a Santa Margarida Maria, entregando os mistérios do Sagrado Coração, até o dia de sua morte. A chamava de discípula predileta e a ela revelou os segredos do amor do seu coração e a ciência do amor. Algo muito significativo foi entregue por Jesus a Santa Margarida e que até hoje nós temos a graça de poder ter em nosso favor, pois os santos padres todos confirmaram esse dom extraordinário concedido por Jesus aos devotos do Sagrado Coração de Jesus. E o que se trata? Jesus realizou uma grande promessa destinada a todos os fiéis que tiverem a devoção ao seu Sagrado Coração. Todos que recebessem a comunhão na primeira sexta-feira do mês durante 9 meses consecutivos e se preparassem para receber a Santa Comunhão, ou seja, com a renúncia ao pecado, de preferência com a confissão sacramental, e realizassem um ato de amor ao Sagrado Coração de Jesus. Um desses atos de amor é, por exemplo, a ladainha que foi composta pela Igreja ao Sagrado Coração de Jesus, e demonstrasse um tempo de adoração ao Senhor, receberiam, então, uma graça especial ao final desses 9 meses consecutivos. Receberiam o dom da penitência final. O que é isso? É a graça de morrer recebendo os santos sacramentos e, dessa forma, não levando consigo pecado algum. Olha que maravilha, que promessa de nosso Senhor. 9 meses consecutivos, comungando na primeira sexta-feira do mês, em honra ao Sagrado Coração de Jesus, e como ato de preparação para essa comunhão, nós acrescentamos a confissão sacramental, né? Então, a preparação com a confissão sacramental. Depois, como ato de amor e de honra ao Sagrado Coração de Jesus, podemos recitar a ladainha do Sagrado Coração de Jesus e rezarmos, por exemplo, o ato de consagração ao Sagrado Coração de Jesus. Então, participando da missa, recebemos a comunhão, e quem quiser ainda oferecer mais um ato de amor, um tempo de recolhimento e adoração a Jesus, presente na Santa Eucaristia, ao seu coração que está ali no sacrário, no tabernáculo das igrejas do mundo inteiro, e oferecer a Ele um ato de amor em reparação por todas as vezes em que a indiferença do coração dos homens, como Santa Margarida Maria vai ouvir dos lábios do próprio Jesus, o fere tanto, e poder estar ali e dizer: Senhor, hoje eu venho aqui, não só por mim, mas por todos aqueles que não vêm, e te ofereço esse tempo de adoração, não apenas em meu nome, Senhor, mas aceite, por favor, pelas mãos da Igreja, eu apresento em nome de todos os meus irmãos e irmãs que não vêm te visitar, para que seja uma consolação para o seu coração tão sofrido e tão desejoso do amor dos homens. Olha, meu irmão, que grande tesouro! Vamos lá, vamos colocar em prática essa graça que o Senhor, esses passos para conquistarmos essa graça que é
tão preciosa e necessária para nós, a perseverança final. E não custa muito. A primeira sexta-feira do mês, por 9 meses consecutivos, realizarmos esse ato de amor ao Sagrado Coração de Jesus. E que nós possamos repetir muitas sextas-feiras do mês. Eu já fiz um propósito lá atrás de viver todas elas assim. Quantas 9 sexta-feiras eu já acumulei, eu não sei. Mas eu estou fazendo e vou até o último dia da minha vida fazendo esse propósito para toda a primeira sexta-feira do mês. Já completei as 9 em algum momento. Em meu favor, bendito seja Deus, todas as outras agora completarei até o último dia da minha vida, em favor das almas mais necessitadas, para que o Senhor, em reparação por toda a indiferença com a qual o coração de Jesus é ferido, lhe ofereço os méritos dessa graça ao Imaculado Coração de Maria, para que seja colocado em favor das almas mais necessitadas. Então é dessa forma, vamos lá, vamos aproveitar a graça que o Senhor nos deu, né? A nossa santa irmã recebeu a revelação do coração de Jesus e até hoje a devoção ao Sagrado Coração de Jesus foi promovida pelos jesuítas, agora a gente sabe por quê. Os jesuítas têm esse grande zelo pelo Sagrado Coração de Jesus, pois está marcado na tradição, né? Do próprio anúncio do Sagrado Coração ficou pelas mãos do padre Cláudio Colombier, se não me engano agora já é beato, e nós vamos aproveitar hoje para rezarmos a oração que escreveu Santa Margarida Maria ao Sagrado Coração de Jesus, o ato de consagração ao Sagrado Coração de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Entrego-me e consagro-vos, ó Sagrado Coração de Jesus Cristo. Consagro-vos a minha alma, as minhas ações, penas e sofrimentos, para não querer mais servir-me de nenhuma parte do meu ser, senão para vos honrar, amar e glorificar. É esta minha vontade irrevogável, ser todo vosso e tudo fazer por vosso amor, renunciando de todo o meu coração a tudo quanto vos possa desagradar. Tomo-vos, pois, ó Sagrado Coração de Jesus, por único bem do meu amor, protetor da minha vida, segurança da minha salvação, remédio da minha fragilidade, da minha inconstância, reparador de todas as minhas imperfeições e meu asilo seguro na hora da morte. Sede, ó coração de bondade, a minha justificação diante de Deus, vosso Pai, para que desvie de mim a sua justa cólera. Ó coração amorosíssimo de Jesus, deposito toda a minha confiança em vós, pois tudo temo de minha malícia e de minha fraqueza, mas tudo espero de vossa bondade. Extingui em mim tudo que possa desagradar-vos ou que se oponha à vossa soberana vontade. Seja o vosso puro amor tão profundamente impresso em meu coração que jamais vos possa esquecer nem me separar de vós. Suplico-vos, por vossa bondade, que meu nome seja escrito em vosso coração, pois quero viver e morrer como vosso verdadeiro devoto. Ó Sagrado Coração de Jesus, eu confio em vós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Santa Edviges e de Santa Margarida Maria Lacoque, e pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, desça sobre todos vós a bênção do Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Mais uma vez, Sagrado Coração de Jesus, nós confiamos em vós.